Olá, estamos começando mais um Vale Entrevista especial Eleições e hoje nós recebemos aqui na sede do Jornal Vale o candidato à Prefeitura de Taubaté, Fabiano Vanoni. Muito obrigada pela disponibilidade do senhor. É isso aí, que agradeço o convite, a possibilidade de conversar, deixar a comunicação para a população de Taubaté. Bom, e a gente sabe que o senhor tentou ser deputado estadual lá atrás, em 2006, e 14 anos depois decidiu ser candidato a prefeito. Por quê? Conta pra gente. Eu sou apaixonado pela política, eu sou apaixonado pela oportunidade de transformar a vida das pessoas. A política ela tem que servir para melhorar a vida das pessoas, senão ela não tem sentido. Em 2006 eu fui candidato a deputado estadual, jovem ainda, 28 anos, um idealista, tive cerca de 10 mil votos, e aí acompanhei bastidores e me afastei da disputa em si. E esse ano senti um chamado, as coisas aconteceram, chegou um momento em que eu assumi a candidatura a pedido de lideranças de um grupo, porque uma candidatura tem que ser do coletivo, nunca tem que ser uma vontade própria. Então, por isso eu sou candidato a prefeito agora, porque eu quero transformar Taubaté na capital do empreendedorismo brasileiro. Eu quero que Taubaté seja uma cidade pujante, uma cidade que puxe o Vale do Paraíba, o estado de São Paulo, e seja referência no Brasil. Nós temos tudo para isso. A gente sabe que um dos principais desafios do próximo prefeito vai ser a retomada da economia, que foi tão afetada agora durante o período de pandemia. O que é que o senhor pensa em fazer caso seja eleito? A primeira coisa que nós vamos fazer é criar o PAET, o Programa de Apoio ao Empreendedor Taubatiano. O PAET vai ter um fundo onde nós vamos captar recursos do governo federal, do governo estadual, do governo municipal e de empresas. Esse fundo, todo empreendedor taubatiano, todo estudante taubatiano vai ter uma espécie de conta corrente dentro desse fundo, onde ele vai poder viabilizar investimentos, vai poder viabilizar aquisição de equipamentos, vai poder viabilizar a aquisição de peças específicas para implantar novos projetos. Seja projeto com programação, seja uma marcenaria específica para uma cozinha gourmet, tudo que é diferente, que precisa de um apoio, vai ser feito assim. Dessa maneira você começa a criar uma cadeia de empreendedorismo, quando você dá condição para as pessoas desenvolverem. Quem tem perfil para trabalhar em fábrica, ótimo, vai trabalhar em fábrica. Quem tem perfil de desenvolver suas próprias ideias, vai ter o apoio do PAET. No meu gabinete de prefeito, na minha gestão, eu não vou ter assessor político no gabinete. A sala do empreendedor eu vou criar, vai estar instalada dentro do gabinete. Eu vou ter consultores do Sebrae dentro do meu gabinete para ajudar a implantar o empreendedorismo, para que a gente diminua o desemprego e gere renda. A gente precisa fomentar o desenvolvimento. Nós vivemos na época da agregação de valor. Você existe, as pessoas entenderem, existem refrigerantes que custam X, existem refrigerantes que custam 3X. Às vezes o sabor é muito parecido. A diferença é o valor daquele produto, é a marca daquele produto. É isso que a gente precisa fazer em Taubaté. Taubaté é uma cidade riquíssima culturalmente, tem um povo extremamente trabalhador, uma cidade muito bem posicionada. Nós precisamos agregar valor, ensinar a nossa gente a trazer o dinheiro de fora da cidade. Isso é possível hoje. Por que nós não podemos bater na porta de um Google, de um Facebook, dos grandes centros de tecnologia? Nós precisamos avançar. Nós vivemos um momento diferente. É hora de avançar. É hora de pensar um modelo econômico diferente. E o PAET vai servir para isso. Ele vai colocar toda a cidade a serviço do empreendedorismo. Porque isso devolve para a população a possibilidade de gerar renda, de ganhar dinheiro. Quem tem perfil para trabalhar no comércio, trabalha no comércio. Quem tem perfil para trabalhar em fábrica, trabalha na fábrica. Mas quem tem perfil de desenvolver a sua própria ideia, vai desenvolver a sua própria ideia. E vai ter o apoio da prefeitura. A prefeitura não pode ser a prefeitura que fecha as portas para o cidadão. A prefeitura não pode ser a prefeitura que coloca os guardas municipais para tomar piruzinho de goiaba de quem está vendendo goiaba na rua. Não pode ser a prefeitura que derruba banca de camelô. Ela tem que ser a prefeitura que pega esse cara que está vendendo a goiaba e ensina como que ele organiza o negócio dele. Ensina como que ele faz para virar um MEI e continuar vendendo a goiaba dele e ganhar dinheiro. Ele tem que ensinar o cidadão como que faz para ele regularizar a banca dele e continuar a vender os produtos e gerar dinheiro. A gente tem que parar de penalizar a população por tudo. Tem que dar solução para as pessoas. Assim nós vamos criar uma cidade diferente. Esse é o novo modelo econômico.
É assim que o mundo que está dando certo está funcionando. E nós estamos em Taubaté. Se você parar para pensar, nós estamos no estado mais rico da nação, uma das regiões mais ricas do estado. E uma das cidades mais ricas dessa região, uma das principais cidades do Brasil e do estado. Por que nós ainda temos que fazer as coisas como se fosse 1920? Porque não podemos acompanhar a tecnologia, o celular. O mundo está dentro do celular. A prefeitura ainda está lá atrás. A gente precisa modernizar. O empreendedorismo vai dar para a gente uma nova cidade. É assim que tem que ser. E além dessa questão de retomada da economia, quais que devem ser suas prioridades, caso seja eleito? A minha prioridade é a economia, a geração de renda, de trabalho, de emprego e saúde. Eu tenho uma experiência pessoal, eu tenho um tumor cerebral que eu venci, eu ainda vivo com ele, mas Deus me deu a possibilidade de milagre e me levou até bons médicos. Então eu vivo com um tumor de 5 centímetros na cabeça aproximadamente. Eu sei o que é o abraço da morte. Eu sei o risco de você morrer por falta de atendimento médico. Eu me tratei em São Paulo, porque aqui não tinha tratamento específico. Então eu sei a dificuldade que as pessoas passam para chegar até uma superação de algo. A primeira coisa que eu vou fazer é acabar com a fila de exames e consultas. Nós vamos fazer um mutirão da saúde. Nós vamos começar esse mutirão no primeiro dia de governo. Nós vamos funcionar as unidades de saúde, as UPAs, à noite, final de semana, pagar hora extra para o funcionário, contratar de clínica particular, de hospital, para zerar. Ninguém tem que ficar esperando meses por um exame simples, seja ele qual for. Nós vamos implantar em Taubaté a telemedicina. É um conceito algo que está crescendo muito, e aliar a tecnologia à saúde. Isso existe. As coisas mais simples você pode resolver com o celular. Na pandemia, muita gente fazendo consulta com terapia com psicóloga por celular. Muita gente conversando com o médico por celular. Hoje você faz uma consulta com o médico, ele encaminha a sua receita direto para um local. Você puxa num link e compra um remédio. Por que o setor público não pode fazer isso? Eu vou implantar isso em Taubaté. Então, empreendedorismo, a cultura de modernizar a gestão, ela tem que vir para dentro. E ela tem que começar no gabinete do prefeito. E isso vai para a geração de emprego, isso vai para a saúde, vai para tudo. E na saúde não vai ser diferente. Nós vamos modernizar a saúde, zerar a fila de espera, cobrar do governo do estado que auxilie, que invista na cidade, que dá muito dinheiro para eles. Nós temos que implantar em Taubaté um agendamento de consulta online por 0800. E eu vou construir um laboratório municipal, um grande centro para as pessoas fazerem todos os exames com qualidade. Para a pessoa poder chegar no local e ser atendida com qualidade, com humanização. Assim como você entra hoje no prédio do Vale, é um prédio bonito, bacana, bem organizado, por que o setor público não pode ser assim? Qual é a questão que obriga o setor público a ter um prédio velho, sujo, feio, mal cuidado? Por que tem que ser assim? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer. Taubaté é uma cidade que tem mais de R$1 bilhão de orçamento. Em média, são mais de 3 milhões de reais por dia para ser investido na cidade. Então, o dinheiro tem, só que tem que ser bem aplicado. E a saúde, a gente vai reorganizar a saúde com essas situações básicas, e daí, após isso, a gente reorganiza todo o sistema. Lembrando, uma coisa importantíssima, é não atrasar salário de profissional de saúde. Eles estão na ponta da lança, na porta da frente, cuidando da população. Eles têm que receber em dia, seja da prefeitura, seja de um fornecedor terceiro. Tem que ser em dia. Esse pessoal não pode ter atraso de salário. Tá certo. E, candidato, em relação ao governo atual, quais são aqueles projetos que o senhor gostaria de manter e quais aqueles que o senhor não gostaria de dar seguimento? Olha, quanto a isso, eu tenho falado uma coisa muito transparente e direta. Tudo que é bom do governo atual, eu vou manter. Não me importa quem fez. Importa se dá certo para a população. A gente tem que parar com esse negócio de criar marca política. Não importa criar minha marca política, importa se a população está sendo bem atendida. Eu vou te dar um exemplo muito claro disso. O SEDES em Taubaté, não sei se você conhece. Sim, conhece? Sim. A gente Uma vai falar ótima disso daqui a pouco, estrutura. inclusive. Oi? A gente vai falar disso daqui a pouco, inclusive. É uma ótima estrutura que foi construída pelo ex-prefeito anterior, que não teve uma boa gestão, Peixoto. Mas teve um projeto bacana, o SEDES. Deixou um legado legal do prédio. Então eu vou construir mais 3 SEDES, porque é um projeto legal, não importa quem criou o nome.
é bom para a cidade. Isso que eu ia questionar o senhor agora, né? O senhor propõe a construção de mais 3 sedes, né? A gente sabe que na época custou cerca de 30 milhões e passou a ser considerado um elefante branco. Por que o senhor pretende insistir nesse modelo? Essa é uma outra questão. Uma coisa é o que dá certo, outra coisa é como você faz. Tá? Você pode vir para um prédio como esse do Vale, pagando um X de aluguel de condomínio, ou pode ir para o mesmo prédio nesse modelo, pagando 10X. Depende de como você faz, como você negocia. É a mesma coisa quando você está comprando um carro. Se você souber negociar, você acha bons carros, no mesmo valor de um carro caro. Então é isso. O programa, o projeto, o prédio do SEDES, o programa, o projeto é bom, funciona. A maneira como foi feita foi errada. O gasto que foi direcionado ali está errado. Nós temos que fazer isso com menos dinheiro. Você tem que enxugar a máquina pública. Essa é a realidade. A gente tem que fazer o que é bom, mas da maneira mais enxuta. No governo atual, um outro exemplo que eu dou, que a gente tem que respeitar o cidadão. Por exemplo, a questão de segurança. As câmeras do COI foram importantíssimas para a cidade. Elas trouxeram uma sensação de segurança. Isso tem que ser mantido, não pode mexer. Tem que ampliar as câmeras do COI, tem que ter mais câmeras, integrar mais a população. Eu vou criar um aplicativo para ir para dentro do COI. Então você tem que respeitar o que funciona. Agora, nós estamos vivendo um momento que precisa melhorar a gestão, tanto da Câmara do COI quanto de outras situações. Então, assim, é não desfazer nada que funcione para a população, é melhorar a gestão. A eleição não é uma disputa de torcidas. A eleição é uma escolha de quem vai cuidar melhor da cidade. E cuidar melhor da cidade é respeitar o que funciona para a população, respeitar o dinheiro público, respeitar o que é de verdade. Não podemos ter uma campanha de marketing, uma campanha apenas de discurso. Isso tem que ser autêntico. É o que tenho dito para a população. Olhe nos olhos do candidato, converse com o candidato, sinta a energia do candidato, para saber se são reais ou não as propostas. E o senhor, no plano de governo, cita a criação de um hospital veterinário municipal. Gostaria de saber se o senhor já teria mais ou menos a dimensão de qual seria o custo disso, como é que funcionaria? Não, ainda não tenho o custo disso, sei que não é barato. Já conversei com especialistas que me alertaram que não é barato, mas dá para fazer. É possível fazer. Eu vou te dar um exemplo como é possível fazer coisas novas de maneira diferente. Eu fui chefe de gabinete, participei do governo do Dr. Israel, prefeito de Pindamonhangaba, no início da gestão, dessa gestão, os primeiros 2 anos. Uma das primeiras medidas do Dr. Israel foi rachar, sair, não participar do SAMU, do consórcio SAMU de Taubaté. Sabe por quê? Porque ele estava o dobro do preço. Ainda tinha que pagar na época cerca de R$400 mil. Nós saímos do SAMU, na época do consórcio do SAMU da região, e montamos um SAMU só para Pinda, pagando metade do preço. Hoje, Pinda tem mais uma base de SAMU. Então, assim, é possível fazer o dobro com menos dinheiro. Então, assim, o fato de alguém falar que é muito caro não quer dizer que seja impossível. Você tem diversas maneiras de fazer isso. Seja buscar recurso, buscar emenda, seja fazer uma parceria com entidades privadas, seja um hospital dentro de alguma estrutura já existente para economizar. Você tem diversas maneiras de fazer isso. A gente tem, por isso o empreendedorismo, a gente tem que parar de pensar engessado. Quando se pensa em governo, em prefeitura, todo mundo só pensa naquela coisa pesada, pensa num prédio que chama de palácio, né? Pensa em uma secretaria pesada, em diversos assessores, em motoristas, em carros, em gasolina, em diária. É isso que a população pensa. E essa é a verdade de hoje. E a gente tem que pensar diferente. A prefeitura tem que ser simples e pequena. Grande tem que ser a cidade. O peso político tem que sair das costas da população. E quando a gente começa a aplicar isso na prática, você começa a enxergar que é possível criar um hospital veterinário. É possível enxugar e fazer funcionar. Por que tudo tem que custar tão caro para a administração pública? É uma pergunta que eu me faço. Por que tem que custar tão caro? Porque uma cesta básica, em questões de emergências, leva 2 meses para ser adquirida pela prefeitura. Sabe? Por que as coisas funcionam de acordo com a vontade das pessoas e não com a necessidade da população? Então, assim, eu acredito sim que o hospital veterinário não é barato, mas nós vamos fazer. Porque nós vamos enxugar onde precisa, enxugar onde é possível para aplicar onde precisa de verdade.
E também no plano de governo, o senhor promete construir uma nova rodoviária. Por que é necessário esse investimento? O senhor também já teria uma noção de quanto custaria isso? Não tem. É da minha experiência em outros locais, cerca de 4 milhões você constrói um prédio muito bom. Hoje os prédios são pré-moldados, como é esse aqui, pré-montado. Então você com 4 milhões você consegue construir. A grande questão é que hoje a rodoviária está num local onde não facilita o sistema de transporte público. Ela prejudica todo um sistema, ela gera um transtorno nas vias, no centro da cidade. Então eu quero tirar a rodoviária do lugar que é, transformar ali em algum sistema público, algo que funcione de fato e atenda a população. A rodoviária pode estar perto dali, mas em outro local, que tenha mais acesso, que não entre tanto no centro. Hoje todos os ônibus que têm que entrar ali passam no centro, é obrigatório. Isso trava o trânsito de Taubaté. Taubaté tem uma frota de veículos muito grande, mais de 130 mil carros, só de carro, mais de 50 mil motos. Isso é pesado. É um trânsito, é um centro pequeno e pesado. Em 6 horas da tarde em Taubaté você não anda em dias normais. Agora estamos em pandemia. Em dias normais você não anda, na hora do almoço, 6 horas da tarde. Então isso tem que mudar. A gente tem que mexer nas questões estruturais. Aproveitando que esse próximo mandato é um mandato que vai rever a licitação do transporte público. Exatamente isso que eu ia falar para o senhor agora, né? O transporte público é um dos setores mais criticados por moradores e em 2024 o novo prefeito irá decidir se faz uma nova licitação ou se prorroga por mais 10 anos o contrato com a atual empresa. O senhor já tem uma ideia de como agiria nessa situação? Já. Renovação, jamais. Renovação com a ABC, jamais. Se a ABC quiser participar do próximo processo e vencer atendendo as exigências, tudo bem. Renovar, jamais. Nós precisamos conversar com a população e entender o que nós precisamos ter no ônibus. Precisamos ter um ônibus com internet, precisamos ter um ônibus com ar-condicionado. Como nós vamos integrar o ônibus com o transporte complementar? Como vamos integrar com o Uber, com o táxi? Como vamos integrar com as bicicletas? Todo mundo tem que trabalhar, todo mundo precisa ganhar dinheiro. Não é justo você sacrificar todo mundo para a ABC ganhar dinheiro. Hoje o transporte complementar está parado, a ABC está operando. Acho que 38 ônibus. Não é justo. Quem paga a conta é sempre o mais fraco. Isso não é certo. Isso não é ser de esquerda, não é ser de direita. Essa é uma visão errada. A gente precisa ser empreendedor e dar oportunidade para todo mundo transformar a sua vida e acessar alguma coisa diferente. O transporte é a mesma coisa. Na ABC nós vamos fazer uma licitação técnica. Não vai ser uma licitação entregue para um escritório de São Paulo, de Curitiba ou de outro lugar. Vai ser feita dentro do gabinete do meu lado, com técnicos, com a população ouvindo e participando. Nós temos que mudar as linhas, nós temos que mudar os ônibus, nós temos que integrar, temos que mudar várias linhas e tirar a rodoviária daquele lugar. Colocar em outro local. Ali pode até ser um centro de mobilidade, mas menor, com veículos menores. Não dá para um ônibus daquele tamanho ficar circulando em horário de pico na cidade. Isso atrapalha o vendedor, atrapalha quem tem que chegar rápido para ganhar dinheiro, atrapalha todo mundo. Então assim, sim, eu não vou renovar com a ABC, isso eu já aviso agora, jamais renovarei. A licitação vai ocorrer e vai ocorrer de maneira transparente. Se possível, numa sala aberta para toda a população poder conhecer tudo que está acontecendo todos os dias. Tá certo, a gente sabe que o novo prefeito terá grande parte do orçamento comprometido, né? Tem a dívida com o IPMT que já passa de 60 milhões, vai começar o pagamento do empréstimo do CAF, mais de 300 milhões na cotação atual. Como será possível governar e cumprir as promessas de campanha nessa situação? Com empreendedorismo, com transformação, com criatividade e, acima de tudo, com coragem. Eu tenho coragem suficiente para mexer onde precisa. E essa é a grande vantagem que eu tenho perante todos os outros candidatos. Eu tenho a experiência necessária, eu conheço o setor público, conheço o sistema, eu sou renovação, eu estou fora da máquina, eu tenho coragem para mexer no que precisa. E eu tenho respeito, a humildade suficiente de manter o que o prefeito fez de bom. Então, isso me dá uma liberdade de mexer onde precisa, para sobrar dinheiro. E a gente tem que mexer sem que a população sinta a falta de serviço. A gente tem que tirar da gordura. A gente tem que enxugar contrato que é supérfluo. É assim que eu vou fazer. Isso é possível. Taubaté tem um orçamento de mais de R$1 bilhão. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Por exemplo, nós estamos em pandemia. Há quanto tempo as escolas estão fechadas?
Alguém, por exemplo, sabe quanto representou isso de economia de energia elétrica? O que daria para fazer com esse dinheiro? Será que daria para comprar um aparelho de saúde? Não sei. Criatividade, falta criatividade. Todo mundo tem que ser criativo em casa para pagar a conta. Todo mundo tem que procurar um lugar para comprar comida mais barata. Todo mundo discutindo o preço do arroz. Todo mundo procura o posto mais barato para gasolina. Porque a prefeitura pode fazer o que quer. Nós temos que levar a realidade da vida para dentro da prefeitura. Então, assim, é possível governar com criatividade, com empreendedorismo, dando oportunidade para quem de fato quer participar de uma gestão com qualidade. Então, assim, dá para cortar contrato, dá para economizar, dá para fazer diferente. E o atual governo ficou marcado por grandes investimentos no esporte de alto rendimento, né? Em 2019, por exemplo, gastou mais de 5 milhões em salários de atletas. O que o senhor acha dessa política? É uma política que o senhor pretende manter? Olha, eu vou manter o que é bom para a população. Se é bom para a população, eu vou manter. Agora, nós precisamos conhecer de fato o que significa isso. Eu tenho dúvidas se é só esse o investimento. A gente precisa saber, porque aqui nós temos jogadores de nível internacional. Seria muito difícil manter um time como esse, só com esse valor. Então nós precisamos entender o que os patrocinadores estão doando ali. Porque se o patrocinador estiver doando mais um X, a gente pode diminuir o recurso público ali e manter um time competitivo. Tá? Nós temos, por exemplo, o Taubaté, o Burrão. O Taubaté é um time tradicional, tem nome, tem força. Com um exemplo que eu estou dando, não é que eu vou fazer isso, um exemplo. Se a gente pegasse todo o investimento do vôlei e colocasse no futebol hoje, nós estaríamos disputando a Libertadores da América. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Então, assim, a gente precisa entender. O esporte amador do Taubaté é muito rico. A liga tem um peso muito forte. Nós temos atletas pela cidade inteira. Temos muita gente querendo fazer natação, atletismo. A gente precisa entender se vale a pena manter um vôlei com esse valor ou se a população quer que distribua. Mantém o vôlei com um valor saudável que distribui entre os outros. A gente precisa entender isso. Né? A gente precisa equalizar essa questão. Quando você faz um jogo de vôlei, você coloca 1.000 pessoas, 1.500 pessoas lá, mais ou menos. Quando você tem um jogo de Taubaté muito chame atenção, você coloca 10.000 pessoas no Taubaté, você gera renda, gera dinheiro, você dá emprego, você movimenta a cidade. A gente precisa entender isso. Isso tem que estar dentro de um conceito de cidade moderna. Quando eu falo em empreendedorismo, a gente fala em pensar a cidade de maneira diferente. Tá certo. E duas importantes ações da educação, que são o ensino integral e as creches, contavam com mais de 1.300 terceirizados da FUSH que serão demitidos em dezembro, já que a Unital não tem mais interesse no convênio. Caso o senhor seja eleito, o que pensa em fazer a respeito? Bom, a creche é interessante. A primeira coisa é zerar a fila de creche. Eu já vou entrar nesse assunto, mas estar falando sobre creche, a gente tem que zerar a fila de creche. E a maneira que eu vou zerar, não consegue construir creche do dia para a noite. Então eu vou fazer parceria, convênios, vou comprar vaga em instituição privada para que toda mãe taubatiana tenha vaga em creche para o seu filho. E isso é ser uma cidade empreendedora. Sobre os demitidos, é uma questão jurídica, a gente precisa entender isso melhor. Precisa abrir concurso, se for o caso, para suprir essa demanda. A gente precisa ter acesso aos dados reais para isso. Mas num primeiro momento, eu penso que a gente tem que fazer um concurso público e não entregar para a Unital ou qualquer outro. E se for fazer uma contratação terceirizada, tem que ser um processo mais amplo, tem que ser um processo mais transparente, para não chegar em final de governo e acabar tudo. E daí vai sobrar o quê? Qualquer que seja o prefeito do ano que vem, vai sobrar um problema. Tá? Então, isso não pode acontecer. A gente tem que pensar em continuidade para a população. A qualidade do serviço público tem que ser melhor. Isso é muito prático. Tá certo, candidato. Eu gostaria de agradecer, então, a participação do senhor aqui e pedir, por favor, para que o senhor deixe suas considerações para os finais, para o eleitorado, para o munícipe de Taubaté que te assiste nesse momento. O povo de Taubaté, a população taubatiana, quero dizer que vocês precisam acompanhar a campanha. Peço que vocês venham para as redes sociais, olhem nos olhos do candidato e percebam quem realmente tem proposta para transformar a cidade, quem é produto de marketing ou quem não tem condições nenhuma de governar uma cidade como Taubaté. Taubaté é uma cidade complexa, uma cidade que precisa de atenção, uma cidade que precisa de um olhar carinhoso. Nós precisamos ser empreendedores no dia a dia. Precisamos levar para a prefeitura, de fato, um novo modelo de gestão. Sem demagogia, sem conversa fiada, sem blá blá blá. É transformar a cidade na capital do empreendedorismo brasileiro.
Isso eu vou fazer, isso é meu compromisso. Eu estou atendendo um chamado da população para transformar Taubaté. Taubaté vai avançar. No dia 15, vote 19. Obrigada, candidato. Obrigado também a você que nos assistiu. Eu te lembro que nós nos encontramos então em uma próxima entrevista. Até mais.